Bom dia, meus amados seres humanos. Vamos entrando. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. A gente está chegando aqui na metade do que a gente se programou para fazer. Hoje é dia 15, serão 31 dias. Então, bem-vinda, Kezinha, Luiz, André. A gente já está na metade aqui das nossas lives. E nós vamos ler hoje Provérbios 15, mantendo essa associação com a saúde mental, que eu acho que está ficando muito legal. E enquanto vocês vão entrando, eu quero que vocês já comecem a refletir. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como você tem respondido a essas lives? A você que está chegando agora, estão todas elas gravadas no feed e lá no YouTube também, que lá no YouTube é mais fácil de assistir. Como você tem reagido às lives? O que você tem sentido? Como você tem reagido à sua vida? Quem é você na sua vida? Começa a perceber isso. Começa a perceber se você está agitado, se você está cansado, se tem alguma coisa ou alguém que anda te irritando. Bem-vindo, Rafael. Já está acordado, meu anjo? Bem-vindo. Como foi o carnaval? Conta aí pra gente. Pulou muito? Tá inteiro? Seguiu ali o que sabe que precisa ser feito? Como você tem reagido à sua vida? Como você tem se sentido? Como você tem reagido às coisas que acontecem com você? Esse sol tá bem na minha cara, né, gente? Acho que eu vou ter que mudar de lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro lugar pra gente. Peraí, vou chegar um pouquinho mais pra cá. Acho que assim vai ficar melhor, né? Se o sol não tá na minha cara. Vamos lembrar que não é o que acontece com você que faz você mudar. É como você reage ao que acontece com você. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todo dia. Às vezes você fala assim, eu sofri um trauma. Trauma não foi aquilo que aconteceu com você. Foi qual o significado e como você reagiu àquilo que aconteceu com você. Você tem que ter sempre isso em mente. Às vezes acontece uma coisa ruim com você e você já pensa assim, vou ficar traumatizado. Tudo vai depender da interpretação que você vai dar àquilo que acontece com você. Então, aquilo que a gente fala sobre dar significado. Bom dia, Rose. Sobre dar significado àquilo que acontece com você. Porque às vezes o problema não é a circunstância que você está vivendo. Bom dia, meu filho amado. Mãe tá com saudade de você. Olha aqui onde eu tô, ó. Até parei, né, gente? Ó, parei para um momento especial porque meu filho que entrou na live. Bom dia, meu amor. Então, o problema às vezes não é o que acontece com você, é a reação que você tem com aquilo que acontece com você. Então, vamos pensar sobre isso? Enquanto a gente pensa como você tem encarado o dia, como você tem chegado até aqui, como você tem encarado tudo isso, vamos mandar a live para os coleguinhas, vamos mandar aqui a live para os amiguinhos, convidar as pessoas para virem curtir essa manhã com a gente. O dia tá super lindo. Chama aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar, aquela pessoa que você acha que tá ali triste, deprimido e que ela precisa talvez ouvir algumas verdades ou algumas palavras que possam mudar ali o dia dela, essa fase ruim que ela tá vivendo. Porque a gente vai aprender aqui hoje como que a gente vai se comportar. Como que a gente vai dar significado e criar esse padrão de analisar, de parar para pensar, de pensar que uma coisa que aconteceu com a gente ruim, às vezes não é um azar, uma falta de sorte. Às vezes veio para ensinar a gente alguma coisa. E a gente precisa o quê? Tirar proveito daquilo ali que acontece com a gente. Às vezes a gente vive as mesmas discussões, as mesmas desavenças, as mesmas frustrações, os mesmos sofrimentos, porque a gente acaba repetindo esse padrão de olhar para as coisas dessa forma.
Se a gente começa a perceber, e a gente já vem aqui ao longo desses 15 dias aprendendo sobre trilha neural, aprendendo sobre como parar 5 minutos para olhar a situação, a gente vai começando a dar um significado novo para aquilo que acontece. A gente vai procurando ver. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém fala aí para mim se está me ouvindo direitinho? E às vezes quando você para fazer essa reflexão, você acaba com aquela lembrança. Pô, por que eu fiz isso? Eu errei de novo. Eu reagi daquela forma de novo. Tá ouvindo, André? Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Rose. Bem-vinda, Meire. Então, essa hora que a gente para refletir, tem um vídeo de ontem que a Darlene, que é a minha amiga que está comigo, ela falou exatamente isso. Todo dia, no fim do dia dela, ela para e lembra o que ela fez. E ali ela se critica ou ela se elogia, se gratificando, aumentando a autoestima por ela ter feito uma coisa certa. O que aconteceu de ruim na vida dela, ela para e procura entender por que aquilo ali aconteceu. Se foi um padrão dela, se foi uma coisa que ela vem repetindo, se é uma coisa que ela não quer enxergar para tentar resolver. Então é muito importante essa parada, esse momento onde você olha as coisas de fora. É como se você colocasse a sua vida assim num tabuleiro. Você coloca tudo que está acontecendo, desenha, ó, briguei com fulano, terminei com ciclano, perdi ciclano, você bota tudo ali. E aí você para, como se você desse um pause. E você sai. E você olha de cima a tua própria vida. E aí você analisa nesse tabuleiro como as peças estão colocadas. Quem são as pessoas que estavam perto de você quando aquilo ali aconteceu? Se são sempre as mesmas pessoas que estão perto de você quando você perde o controle. Se é sempre naquele lugar que aquilo ali acontece. Com isso você vai criando e vai vendo um padrão de repetição. Você vai vendo o quanto você erra no mesmo ambiente. O quanto você se estressa ou se frustra ou perde o controle naquele ambiente que você estava. E aí você vai começar a perceber que isso não foi falta de sorte, que isso não foi azar, que ninguém estava ali só te provocando. É uma trilha neural, é um padrão de repetição que você faz. O cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais você repetir aquilo ali, mais ele vai achar que aquele ali é o certo. E se sempre você reage com explosão a alguma coisa que você não gosta, principalmente quando você estiver ali, como a gente chama, né, com a baixa do pré-frontal, da consciência, quem vai agir é esse emocional, é o emocional da explosão, é o emocional que agride. Então, você vai reforçando esse padrão comportamental. E quanto mais você promove, mais forte fica essa trilha. É como se você estivesse ali no meio da mata caminhando sempre para o mesmo lugar. O desenho da trilha não fica cada vez mais forte? Essa é a mesma trilha que forma aqui pra gente. É o padrão da repetição. Então, se você tá na trilha e é aquela trilha bem desenhada, que tem o caminho bem definido, você já sabe qual o caminho da saída dali, aonde aquilo ali, né? Você pode não saber aonde vai dar, mas você sabe que vai dar um lugar onde muita gente vai, porque o chão tá muito bem desenhado. É uma trilha definida. Isso acontece dentro do cérebro da gente, com esse padrão de repetição. Quanto mais a gente repete esse padrão, mais fácil fica pro cérebro, no momento de decisão rápida, seguir por aquele padrão ali. Então, se eu estou sempre fugindo de um confronto, e um confronto aqui não é uma briga, um confronto às vezes com você mesmo, né? Uma coisa que você precisa resolver e você está sempre fugindo, qual é o padrão que você repete? Padrão de fuga. Se toda vez eu explodo e acabo ali gritando com a pessoa, qual é o padrão que eu estou repetindo e que eu estou reforçando? É o padrão da explosão. Se quando acontece alguma coisa para mim eu reajo com medo e toda vez eu fico com medo, qual o padrão que eu reforço em mim? O padrão do medo. E com isso você vai agindo sempre da mesma forma. E aí você erra e fala assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não mudo. Claro que você muda. Você muda, eu mudo, todo mundo muda. Mas é difícil. Tem uma pessoa que daqui a pouco deve entrar aí, que é a Zama. Ela acabou de comentar isso lá no feed. Ela falou, tem hora que parece que eu vou desistir, porque é tão difícil. É difícil mesmo. É difícil. Mas o que você tem que botar na cabeça é que você não é assim. Você treinou o seu cérebro da forma errada. E o que você precisa fazer agora é o quê? É um realinhamento de direção. É um realinhamento de expectativa. Será que você não
não parou em algum momento, assim, essa semana e pensou assim, cara, eu não devia ter feito dessa forma. Eu não queria ser tão explosiva daquela forma, eu não devia ter explodido. Não devia ter mandado aquela mensagem para aquela pessoa, não tinha necessidade, eu poderia ter feito isso de outra forma. Quando você para esse tipo de reflexão, não deixa a culpa tomar conta de você e você ficar remoendo, eu devia. Não, você aprendeu, você entendeu, você não deve fazer daquela forma. E o que você vai fazer? Se você começa a refletir sobre isso e o que você poderia ter feito de diferente, e a próxima vez que você se expor a uma situação semelhante, você lembrar disso e começar raciocinando o que é o certo, com o tempo isso vira um padrão, isso vira uma trilha neural. E vai ficando cada vez mais fácil para o cérebro repetir esse padrão, porque ele vai aprendendo com repetição. Ele aprende com essa repetição de padrões. Então é importante que você o quê? Reflita. Errou? Para. Pensa, onde foi que eu errei? Por que eu fiz aquilo ali? O que eu deveria ter feito? E você vai consolidando um novo padrão. Isso chama neuroplasticidade. E é isso que a gente vai aprender. Hoje a gente vai ver bastante isso aqui em Provérbios 15, sobre essa necessidade. Porque quanto mais você repete, sempre, André, você vai desenvolver novas conexões neurais. Isso é uma coisa que a neurociência mostrou pra gente. Já estava escrito aqui há 2000 anos. Eles já sabiam. Mas hoje a ciência provou isso. Então você vai desenvolvendo essa nova conexão neural, esse novo padrão de comportamento. Você vai começando a fugir menos do confronto e resolver melhor esse confronto. Bem-vindo, Dalmo, bem-vinda, Jo, bem-vinda, Karina, querida. Tudo bom? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Então você vai tornando esse automático do cérebro da forma que você quer. Você treina ele a ser automático, mas automático da forma que você quer. Dá trabalho? Dá. Demora? Demora. Leva um tempo? Leva um tempo. É cansativo? É cansativo. Nada disso eu vou negar. Só que se você não fizer nada, vai continuar daquele jeito ali para sempre. E é libertador saber que aquilo que você foi condicionado a fazer errado, você pode ressignificar e condicionar a fazer de uma nova forma. Gente, se você sabe que você pode mudar para melhor, para que você vai ficar no murmúrio, no lamento, remoendo aquilo dali para sempre? É esse padrão de vida que você vai querer levar para você? De ficar sempre, eu sou assim mesmo, porque eu sou bipolar, porque eu sou depressivo, porque... Você tem um problema? O problema é químico, como é o caso da depressão, como é o caso da bipolaridade, que não é frescura. Spoiler do livro. Não é frescura. Então a gente vai pegar isso aqui, a gente vai levar no médico, a gente vai levar no psiquiatra. O psiquiatra vai analisar e o psiquiatra vai tratar. Isso aqui, a gente vai tratar. Tudo que é químico, a gente trata, certo? Você começa a equilibrar isso aqui. Só que tem uma série de coisas aqui, à nossa volta, que é o nosso comportamento, que são as nossas trilhas neurais que foram construídas por outras pessoas que foram ali forçando esse aprendizado em você, e que não é isso que a gente quer viver. Então o que a gente pretende trabalhar aqui, o que a gente pretende trabalhar ao longo desse ano é essa parte. Essa daqui é médico. A gente vai procurar um médico, o médico vai tratar, a gente vai resolver. Mas ainda tem tudo isso aqui, E a tendência de tudo isso daqui, quem tem isso aqui, é culpar isso. E nem sempre isso aqui é o culpado por tudo isso aqui. Isso daqui tudo, personalidade, comportamento, trilha neural errada, padrões de repetições que você traz dos seus pais, das suas mães, da sua avó, da sua tia. Tudo isso aqui você pode ressignificar e mudar. Não dá para construir bases sólidas usando padrão miojo. Tudo pronto em 3 minutos. Não vai, não consegue. Não é, entrei lá na live, a live foi maravilhosa, eu vou fazer assim. Infelizmente não. Quisera eu que eu falasse aqui durante 1 hora, 2 horas e vocês mudassem, dessem Em muita gente isso acontece, tá? Porque em muita gente isso
está remoendo aí de uma forma tão dolorosa dentro dela durante tanto tempo, que quando ela pega esse insight, ele fala, caraca, então era isso. E dali pra frente, ele vai mudando aquilo dali, vai consertando, realinha a rota, muda, realinha a rota, muda, realinha a rota. É assim que a gente vai fazendo. É esse padrão que é libertador, você saber isso, que é libertador você entender que você pode mudar, porque personalidade, você nasce com a personalidade, nasce, mas você pode condicionar e treinar a sua personalidade a ser de uma outra forma. Caramba, por que não? Por que não? Provérbios 15 vai falar muito sobre essa questão entre brigar e trazer uma fala mais mansa, um olhar mais cuidadoso para aquilo ali. Vai falar sobre essa regulação. Bem-vinda, Andréia! Você tem que parar para falar. E aí, muito frio por aí, curtindo muita viagem. Então, a gente vai começar a falar sobre essa questão da regulação emocional, sobre a questão de dominar o que a gente está sentindo. E como é que a gente faz para falar? A gente vai ter que ser treinado para ser um adestrador? Não, é parando para refletir, é captando aquela situação, ressignificando aquela situação e canalizando para onde você quer ir. Então, o que você precisa é isso. Capta, converte, canaliza. Capta, converte, canaliza. CCC. Por onde que a gente faz isso? Pelo BBF. O básico bem feito. Então a gente vai, capta, converte, canaliza, fazendo o básico bem feito todos os dias. Isso para algumas pessoas podem levar ali entre 20 e poucos, como eles falam, o programa de 21 dias que vai mudar a sua vida, né? Porque algumas pessoas conseguem mudar em 21 dias, outras precisam de 40, outras de 60 e outras de 360. E tá tudo bem, porque o que é um ano na vida de uma pessoa que vai viver 70, 80? Você vai preferir continuar vivendo da forma que você viveu até hoje, porque você não quer parar um ano para consertar a sua vida? Ou você vai viver os próximos 50, 60 que vem pela frente desse jeito que você vive até agora? Você acha mesmo que você não pode mudar? Você acha mesmo que você não pode readequar, ressignificando algumas coisas e trazer uma nova forma de ver a vida e uma vida que pode ser mais fácil com esse período que a gente vai precisar? Às vezes não é igual para todo mundo. Mas se você não começar uma coisa certa, você não vai conseguir. A única forma que tem de você conseguir é você decidir e começar. Você precisa dessa decisão. Você precisa parar de viver reagindo a isso que você está vivendo e viver sempre estagnado nesse mesmo lugar e repetindo a frase: sou assim mesmo, eu não tenho mesmo solução, sempre fui assim. E você vai aceitar isso, de boa. Tá bom pra você? Tá bom, tudo bem. Você continua aí parado, ruminando, reclamando, vivendo essa vida que você vem vivendo sem querer mudar. Se tá feliz dessa forma, eu escolhi mudar. Eu escolhi regular o meu emocional, mudar o meu estilo de vida, mudar as coisas que eu pensava, escutar coisas que eu não concordava sem atacar, que era também a minha natureza. Fui treinada para aquilo dali, né? Rebater, ataque e resposta, ou fugir, fuga. Mas uma hora eu vi, cara, eu ainda tenho tanta coisa para viver e tudo pode ser tão legal. E talvez a única coisa que esteja faltando agora na sua vida seja parar para essa consciência, parar para pensar sobre isso. Porque na hora que você para, que você reflete e você escuta alguma coisa que faz sentido para você, por isso que você precisa buscar. Porque muita coisa que você vai buscar, de repente não vai fazer sentido para você. E aí você precisa buscar outras coisas. É isso aí, Rose. Bem-vinda, Kari, bem-vindo, Júnior, bem-vindo, André. Eu acho que é sobre isso, Rose, é você escolher mudar. Bem-vinda, Mi. É você escolher fazer diferente do que você sempre fez. E você vai errar, tá? Você vai errar. A gente vai errar ao longo do caminho. E mesmo o mais sábio vai errar ao longo do caminho. O que a gente precisa? Parar, analisar o erro. Por que eu errei? Por que isso deu errado? Traz para a consciência. O que eu preciso aprender com essa situação?
Aonde eu erro toda vez igual que resulta nisso daí? E isso vai te mostrando padrões de repetição. E quando você começa a perceber, e você para isso precisa parar, você começa a perceber que isso é um padrão de repetição, você fala, opa, ela estava certa. Se é um padrão de repetição que eu tenho, então eu posso ir lá em cima e alterar esse padrão de repetição? A boa notícia é essa. Você pode alterar esse padrão. E às vezes você fala, mas eu sou fraco, eu não consigo. Claro que você consegue. Se você estiver num ambiente que te propicia isso, perto de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você está buscando, é óbvio que você vai conseguir. Talvez alguém chegue um pouco mais rápido que você. Mas é importante você ter na consciência o seguinte, quando você resolve dar uma largada, seja numa corrida, seja numa prova, seja num curso, quando você largar, todo mundo vai largar junto. A gente vai largar daqui agora todo mundo junto, como a gente largou lá no dia 1 na primeira live. Ao longo do caminho, uns vão desistindo, uns vão se afastando, outros vão chegando. E cada um vai pegar o seu próprio ritmo e vai encontrar a forma de chegar lá, no mesmo caminho, seguindo as mesmas coisas, mas talvez com um pouco mais lento, um pouco mais de meditação, o outro vai um pouco mais rápido. E quando a gente chegar lá na frente, cada um vai chegar numa hora. Senão não existiria competição, concorda? Senão teria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, os outros e o último. Só o pensamento positivo, Rose, não é o que vai mudar. O erro faz parte do processo de aprendizado. É exatamente sobre isso, Dalma, porque se você não erra, você não reflete. Porque às vezes você até erra, mas não enxerga o erro. E se você não enxerga o erro, você não reflete sobre ele e você não tenta mudar esse erro. E é isso que você precisa fazer. Sempre com pensamentos positivos e ter constância. Sempre com pensamento positivo, mas lembra o seguinte, só o pensamento positivo não resolve. Tem que ter ação. Tem que ter ação, tem que ter influência, tem que ter ambiente. E sabe o que tem que ter também? Tem que ter gratificação. Então você fez, deu certo, você se gratifica, se olha no espelho e fala, cara, porra, você conseguiu, que incrível, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer isso. Como foi gratificante ver que eu sou capaz. Se elogia mesmo, porque se ninguém te elogiar, você própria se elogia. Você olha no espelho ali e fala, cara, eu sou fera. Sempre achei que eu não fosse ser capaz de fazer isso e não é que eu fui lá e fiz. Pensar positivo e trabalhar para mudar. Colocar intencionalidade. Intencionalidade sempre. Sempre. Então, é você fazer isso daí. E essa paradinha de 3 segundos, esse olhar para dentro, esse pensar, esse raciocinar, é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Porque a vida muda. E a resposta vem. Então, se você muda, seu resultado muda. Se você faz sempre a mesma coisa da mesma forma, você vai chegar no mesmo resultado. A única forma que tem de você ter um novo resultado é você fazendo mudança desde o início do processo. Você está ali sempre mudando. Porque tudo muda. Quando a resposta que você dá ao ambiente muda. E às vezes até aquela pessoa que vem ali te infernizando, quando percebe que você mudou e que aquilo que ela fazia, que sempre te infernizou, não te inferniza mais, ela para, ela buga. Vamos começar hoje com esse pensamento de que a gente pode mudar, de que a gente pode conseguir. Vamos continuar daqui para frente numa conversa mais franca, numa busca que a gente busca aquilo que a gente quer para chegar onde a gente ainda não chegou. Você pode mudar. E essa mudança vai depender basicamente de 2 coisas. O que eu prometo trazer aqui para vocês todo dia, e isso você vai aprendendo, você vai absorvendo, isso é 50%. Isso é que eu vou continuar fazendo. Mas existe uma outra parte, que são outros 50%, que depende só de você. A sua parte eu não vou conseguir fazer. A sua parte vai ser você que vai ter que fazer. E vai ser difícil, vai doer.
Mas vai valer a pena. Eu garanto que vai valer a pena. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Dani. Bem-vindo, Jorge. Exercitar a gratidão ao acordar e antes de dormir todos os dias. É exatamente isso, Dalmo. E é o que eu falo assim, é porque essa coisa de gratidão ficou meio brega, meio chato, meio da galera da gratitude. Ai, gratitude. Só que isso é real. Isso é real. E isso acabou ficando chato e as pessoas bloquearam em relação a isso. Mas é muito importante entender que você precisa, sim, agradecer por ter feito certo, agradecer porque aquilo ali aconteceu de bom na sua vida. E isso vai mudando. A gente vem falando ao longo dessa semana sobre, né, principalmente ali no 12, 13, 14, a gente viu bastante isso, sobre essa questão da repetição de padrão, sobre a recompensa que a gente ganha quando a gente muda e faz aquilo, o básico bem feito, sobre essa sensação da percepção, de perceber o que a gente sentiu, como a gente fez. E agora, aos poucos, a gente vai aprendendo como regular isso, como a gente pode se autorregular. Isso aqui é uma aula de neurociência. Isso aqui é sensacional, porque você vai aprendendo que a neuroplasticidade existe. E que não é sobre o que acontece. Vem aqui agora, presta atenção. Para o que você está fazendo. Para e vem aqui. Não é sobre o que acontece com você. É sobre como você interpreta e dá significado àquilo que acontece com você. A hora que vocês entenderem isso, cara, vai ser o grande diferencial na vida de vocês. Se vocês aprenderem só isso nesses 30 dias, que não é o que acontece com você, que vai dizer quem você é, mas é como você interpreta e como você dá significado ao que acontece com você, que vai fazer toda a diferença. Aí, meu amor, você ganhou. Dali pra frente é só o básico bem feito, CCC, capta, converte, canaliza. Capta, converte, canaliza. Isso vai fazer toda a diferença. Depois é só padrão de repetição. Aprendeu isso? Agora é hora de repetir. Deu errado? Para. Por que deu errado? Onde que eu errei? Qual é a parte da pessoa? Qual é a minha parte? O que eu preciso fazer para mudar isso? Bom, ressignifica. Isso aconteceu, foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Foi ruim porque aconteceu, eu não queria que tivesse acontecido, mas foi bom porque eu parei para refletir, vi qual era a minha parte, vi onde eu estava errando e aqui para frente eu vou mudar. Quando você é grato com um propósito, é diferente de gratidão gurulândia. É exatamente, é gratidão aqui, ó. É a gratidão que vem de dentro. Não é a gratidão, como é que é o nome? Da gurulândia. Não é essa gratidão. É a gratidão real. É a gratidão que você agradece por Deus. Valeu, valeu. Fez toda a diferença agora. Agora eu entendi. Bom dia. Para mim, o que ainda atrapalha é basicamente o ambiente. Quantos anos você tem, Selene Paula? Quantos anos você tem? E onde você mora? Responde aí pra mim. Quantos anos você tem? Onde você mora? E qual é o ambiente que te incomoda? Bem-vinda, Andréia. Andréia tá ali, ó. Tô gostando de ver também. Andréia, Michele, o Alan deve estar chegando por aí. Manda live lá no grupo. A gente já tá aqui, ó, com meia hora de live. A gente nem começou ainda. Quando você percebe que quando você muda, tudo muda, 35 anos, sou de Goiás. Qual é o ambiente que te atrapalha? Conta pra mim que ambiente é esse que te atrapalha. E quando você começa a perceber que a sua relação, aquele ambiente, muda tudo que acontece, isso vira uma chavinha dentro de você. Porque se você não começa a regular a sua própria relação, a sua própria reação a essa relação ou a esse acontecimento, você vira escravo desse ambiente. E você não aprende a mudar, ressignificar e a deixar ou não as coisas te tocarem. Você vai virar escravo desse ambiente. E aí, meu amor, vai ficar cada vez mais difícil você sair daí. Casamento. Casamento é sempre mais difícil, porque essa mudança gera muitas perdas. Então, se eu pudesse te dar um conselho, sem te conhecer, sem conhecer a sua história, sem saber o que você passa, sem saber se o erro é seu ou do seu marido, sem saber de nada, se eu pudesse dar um único conselho para você, é o seguinte: faz por você. Faz a sua parte.
faz o que você acha que deve ser feito, mas abre a sua mente para analisar o que você acha que é certo. Escuta, a intuição vai te trazer isso. Pensa o que é ruim, pensa nesse ambiente, reflete qual é a sua parte, conserta a sua parte, faz o seu, só o seu. Você não vai dar conta do dele, entendeu? Você dá conta do seu ambiente, do que você faz por aquele ambiente. Se é um marido agressivo, se tem discussões que chegam ao físico, bom, e aí você precisa buscar ajuda real, né? Isso aí é feminicídio, você não pode deixar acontecer. Você precisa procurar ajuda nas autoridades. Se não é isso, se é um relacionamento difícil, complicado, faz o que é seu. Porque quando você faz o que é seu e você começa a mudar, e você começa a reagir diferente da forma que você reagia, buga a cabeça do outro. Buga a cabeça do outro. E ele vai começar a fazer aquilo que ele sempre fazia, mas você não vai reagir da forma como você reagia, você vai consertando o que é seu. E mesmo que um dia esse casamento acabe, você se curou de muita ferida para uma próxima relação. Porque se você não faz essa análise e esse casamento acaba, você sabe qual é a tendência? É você entrar numa outra relação idêntica a essa, até que você aprenda. Péssimo isso, né? Difícil, né? Trazer verdade tão dolorida assim de manhã tão cedo, no meio de um carnaval. Podia estar no broquinho e ver que tá ouvindo isso, né? Desculpa, me empolguei. Mas essa é a verdade. E serve não só para você, Paula, mas para todo mundo que está aqui. Observa com a sua parte. Faz só o que é seu. Você não vai dar conta do outro. Ah, mas eu dou e ele não me devolve. É a sua parte. Faz o que é seu. O básico bem feito. Aprende com os erros dele. Vê o que ele faz de errado que interfere tanto em você e ressignifica isso. Deu para entender? Treino não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai perder o controle, vai ter dia que você vai ficar deprimida, vai ter dia que você vai pro embate. Tá tudo bem, tá? Não se culpa. Não se culpa. Pega, ressignifica, converte e canaliza para você fazer o que você quer fazer. E estar mais presente a cada dia. Muito bem, moça. Muito bem, todo dia. Helena, indico ler o livro Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. Você vai entender que o ambiente é uma parte do cenário. Esse livro é fantástico, fantástico. Excelente indicação. Excelente indicação. Então, a gente vai ler isso cada vez mais consciente para que a gente cada vez seja... Bem-vinda, Cláudia. Cláudia é parente da Andréia? Entrou logo depois, com o mesmo sobrenome. E a gente vai partir aqui hoje para o nosso provérbio. Ele é enorme, então eu vou correr um pouquinho em algumas partes, tá? Mas tentando trazer o máximo de aproveitamento pra gente aqui que a gente puder trazer. Olha como é que já começa aqui, ó. A gente tá falando e já tá escrito aqui, ó. Eu nem tinha lido essa parte ainda, ó. A resposta calma desvia a fúria. Então, talvez, se alguém te agride, em vez de você revidar, você falar baixinho e você fingir que aquilo não te afetou, buga a mente do outro. Mas a palavra ríspida desespera a ira. Então, se você fica nessa ação-reação, 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 ele fala que eu sou de direita, eu falo que eu sou de esquerda. Ele fala que eu sou de direita, eu falo que eu sou de esquerda. E a gente fica nesse embate, a direita é melhor, a esquerda é melhor. Onde é que vocês vão chegar? Não lugar nenhum. Vocês só vão brigar. Então, baixa o tom, escuta. Você acha que tá errado? Deixa ele falar. Deixa ele falar. Não revida. Ele vai falar, não vai dar eco. No meio da conversa você para, olha e fala assim, quer um café? Vou fazer um café pra gente. Corta o assunto. Esse tom de voz, essa mudança da sua atitude, do seu comportamento, vai dar uma bugada nele. E quando você respira, você alivia esse automático da amígdala ali, né? Então, essa resposta automática que você daria, você não vai dar. Você diminui a forma agressiva porque o outro está respondendo daquela forma. Você mudou o comportamento. Aí ela bugou, o cérebro bugou. E agora, o que eu faço? Continuo agredindo? Ou eu vou dar uma resposta mais calma e vou falar, não, tá, eu aceito o café, faz lá pra gente. Ele vai se tocar. Esse é o grande lance. Porque na hora que ele estiver ali brigando, gritando, e você falar,
Quer um café? Quer um copo d'água? Você fala, ué. E isso é o quê? Respiração, gente. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Sandrinha, estou em um retiro e me pediram para não usar as redes sociais. Mas tem minha palavra que vou salvar as lives para assistir depois. Vão estar todas salvas. Curte o seu retiro. Não usa a rede social nesse momento. Se entrega a esse momento. Capta tudo que você conseguir captar. Observa tudo que está acontecendo. Observa as pessoas que você admira, como elas agem. Observa as que você não admira, para você também ver como elas agem e você aprender com o erro delas. Aproveita o retiro para você estar bem presente aí dentro. Para você curtir e aprender e tirar proveito do máximo que você puder. Você já está há 14 dias em live, você já assistiu muita coisa, então você já entendeu basicamente como isso faz. Vai lá, se entrega de corpo e alma e a gente se encontra. Já estou ensinando seu BBF, é exatamente isso. Vai, ó, CCC e BBF, CCC e BBF. Vai passando para frente, vai ajudando as pessoas, capta tudo que você conseguir captar, tá bom? E curte esse momento que também é muito importante, observando tudo que eles falam, como eles agem, como você reage ao que ele age, como a palavra deles vai reagir em você. Então, se entrega e vive esse momento, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Fica mais presente aí também, tá bom? Bem-vinda, Rafaela, bem-vinda, Nicole, bem-vinda, Driquinina. Vamos lá, a gente está aprendendo aqui. Nosso cérebro, ele é social e sociável. Ele precisa do ambiente para sobreviver. Ninguém vive sozinho. A pessoa enlouquece, tá bom? Então a gente precisa do outro. Se a gente precisa do outro, se a gente precisa de um ambiente, o que a gente precisa? Regular o ambiente que a gente vive. O ambiente emocional é distorcido, um ambiente onde as escolhas, os comportamentos são agressivos, são distorcidos, são de criar tumulto, são ambientes que são prejudiciais, são ambientes que são contagiosos. Então, se o ambiente é contagioso, se eu aprendo com o ambiente, qual ambiente que você escolhe viver? O ambiente está ruim? A primeira coisa que você vai fazer, se você instantaneamente você não pode sair ou mudar esse ambiente, é você mudar você. Mudar a forma como você se conecta com esse ambiente. Isso já muda tudo. Porque tudo isso que pode ser um gatilho para te despertar algo ruim, pode ser um gatilho. Pensa nisso. Escuta, presta atenção aqui agora, ó. Vem aqui e presta atenção. Se tudo isso que é um gatilho para te desregular emocionalmente, para te tirar do teu eixo, se você pega isso, reflete, aprende com aquilo ali e realinha a sua rota, ele pode ser um gatilho regulador, um gatilho positivo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento a isso. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, se você está aqui, ó, sentado em frente à internet, você pode assistir uma live que vai ajudar a construir novas trilhas neurais para você, que vai ajudar a mudar o seu comportamento, que vai te ajudar a raciocinar o que você precisa fazer. E se do lado de cá tem um monte de broquinho passando, um monte de gente passando fantasiada, um monte de gente falando besteira, falando coisas que ativam o seu gatilho pro mal. Às vezes gente falando de violência, repórter dizendo só de gente que morreu, que matou, que assaltou, que quebrou, que botou fogo, que só te desregula o emocional. O que você hoje vai escolher assistir? Qual vai ser a sua decisão para mudar hoje a sua vida? Porque se você começa a ter essa clareza mental, se você começa a ter um raciocínio um pouco mais organizado, e claro que isso é difícil para quem está em depressão, claro que isso é difícil para quem está confuso com aquele caos interno, para quem está em mania, na bipolaridade. Só que entende, se você está numa fase boa, o que você precisa? Plantar essa sementinha num lugar fértil, regar essa sementinha todo dia, fazer o básico bem feito, o BBF. Todo dia, aquela coisinha ali. Porque isso você vai treinando o seu cérebro mais primitivo
a agir dessa forma, no momento emocional mais agressivo. E é isso que você precisa. Porque quanto mais você for treinando isso, quanto mais você for aprendendo a falar, quanto mais isso for te regulando emocionalmente, mais fácil e melhor vai ser para você. Você vai pensar melhor, você vai agir, você vai reagir melhor. Porque se você fica nessa comunicação impulsiva, nessa impulsividade, você só reforça o descontrole e o caos interno. Então tá, tô numa hora ruim, tô com meu desequilíbrio, né, biológico aqui, químico, vou regular isso aqui, eu agora não consigo fazer nada. Tá tudo bem. Melhorei, estabilizei um pouquinho, vamos voltar pro treinamento? É aquilo que eu falo. Só existe uma chance de dar errado. É você desistir. É você parar pelo caminho e aceitar que você é essa pessoa mesmo e que você não vai mudar. Já foi pro erro. Mas se você entende que você pode mudar, que você pode treinar, que você pode formar nova trilha neural, que o cérebro faz neuroplasticidade e os comportamentos você pode mudar. Não é melhor? Você ir fazendo isso devagarinho? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Lá em Israel, né, tem muito lá, são as oliveiras, eles falam muito das oliveiras. Eu não sei se vocês sabem uma característica das oliveiras, mas onde nasce uma oliveira, tudo em volta dela prospera. Se você tem uma oliveira, o ambiente em volta dela é melhor. As flores nascem com mais facilidade. As árvores são mais verdes e mais bonitas. O ambiente é melhor. Mas se você tem... Como é que é o nome da outra lá? A sarça? É a sarça que destrói tudo em volta? Como é que é aquela do deserto? Esqueci. Fala sempre aqui na Bíblia. Quem lembra? Tem a oliveira, a erva daninha lá do deserto, que você vai ver aquela árvore sozinha que matou tudo em volta dela. A gente aprendeu isso lá em Israel. Esqueci o nome dela, depois eu trago para vocês, tá? Mas enfim, tem essa árvore do deserto, que eu acho que é a sarça. Tem essa árvore do deserto que, quando você vê ela, você vai ver sempre que está tudo morto em volta. E mesmo que você plante ela num lugar onde está verdinho, em pouco tempo deixa de ficar verdinho. E aí você vê a oliveira. Tudo em volta da oliveira prospera, as flores são mais coloridas, o ambiente é mais alegre. Quem você quer ser? A oliveira? Ou a outra lá, a árvore do deserto? Não é baobá, não. Tem outro nome. Ela tem um nome diferente. Qual que é o nome dela, Léo? Eu acho que é a sarça. Eu acho que é a sarça, sim. Eu esqueci o nome. Não é baobá, não. Mas enfim, é isso. Então, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, se você vai aprendendo que a palavra gentil, bem-vindo, Maurício, reduz o cortisol, que a palavra a palavra mais calma, mais gentil, traz... Eu acho que é a sarça, né? Não, não é tamarisco também, não. Eu acho que é a sarça mesmo, ela que mora sozinha no deserto e destrói tudo em volta dela. Eu acho que é ela. Se você começa a aprender que a crítica constante, ela vira uma defesa crônica, que você vai estar sempre ali reagindo a ela, que você vai estar sempre com o cortisol alterado, porque você sabe que vão brigar com você em volta, que vão te perturbar, que não vão deixar o seu prato de comida, que vão deixar a louça suja para você lavar, que vão ficar te perturbando. Isso vai deixando teu nível de cortisol alto. Nível de cortisol alto aumenta o nível de estresse. E aí você vive o quê? Nesse caos, porque você não consegue regular o seu emocional, porque você está sempre nessa tensão, nessa desregulação. Mas se você começa a mudar a sua fala, se você começa a mudar o seu comportamento em relação a esse ambiente, você vai mudando a química desse ambiente. Porque quando você muda a sua parte, automaticamente muda a parte dos outros. Não tem como. É reação, é ação-reação. Então, quando você vai corrigindo um, você acaba corrigindo todos. O insensato faz pouco caso do seu pai, da disciplina, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, se chamaram a sua atenção, você vai parar. E aí você vai refletir.
Ele falou isso pra mim. Ele tá certo no que ele falou? Não, ele não tá certo. Então não é pra mim aquilo ali que ele falou. Deixa pra ele que ela fala. O que ele falou pra mim diz respeito a mim e é um defeito meu, eu realmente tenho, mas eu não quero assumir. Não precisa assumir pra ele. Assume pra você. Corrija o seu defeito. Porque mesmo que não dê certa relação com o outro, vai dar relação de você com você mesma. Você vai melhorando, você vai se dando mais crédito, a sua autoestima vai aumentando. Você vai vendo que você é capaz de fazer aquilo dali. Bem-vindo, George! Que saudade dos meus papos com esse meu amigo. Esse meu amigo é um cara sensato, é um cara que você precisa ouvir o conselho dele. Então, quando ele falar, você escuta. É a voz da sensatez. Então, é sempre bom ter alguém que fala alguma coisa pra gente e que traz mais disciplina, que traz mais conhecimento. É bom você estar perto de pessoas desse nível. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento. Aí, ó, George falando. É sábio, escuta. Tá vendo que tá dando certo? Faz igual. Mas só faz. Mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Então a gente precisa trabalhar dentro da nossa justiça, dentro da justiça que é a justiça correta, né? Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa justa. O que isso muda? Isso muda até você, porque quando você começa a perceber que você é justo, que você é grato, que você faz o básico bem feito, isso vai dando uma sensação de, cara, eu consigo, cara, eu posso mudar. Esse pequeno desconforto que você vai sentindo, essa pequena sensação, tô procurando aqui para não me perder, tá? O Senhor detesta o caminho dos ímpios. Essa pequena sensação de que você tá fazendo o que é certo, isso dá para você um retorno emocional muito forte. E isso vai devagarinho regulando esse caos emocional que está dentro de você. Muita gente vai rejeitando essa correção. E quando você rejeita esse aprendizado, quando você rejeita algo de bom que alguém que está trazendo e que pode mudar a sua vida, você está evitando o seu próprio crescimento. Porque quem te deu um conselho real, justo, construtivo, que tá falando pra você, né? Igual eu tô falando, cara, muda, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Pra ele, na verdade, não vai mudar se você vai melhorar ou não. Vai mudar pra você. Esse crescimento é seu, esse desenvolvimento é seu. E se você mantém o desconforto, se você mantém ali aquilo que você faz tá errado, você vai continuar naquele padrão repetitivo ali, ó. Lembra lá do Provérbios 7:8-9. O 7 é como o boi indo pro abate. É sobre isso. Bem-vinda, Cris. Quanto tempo? Minha amiga querida, que eu adoro, lá do Espírito Santo. Então, você lembra lá de Provérbios 7, quando ele falava, é como o boi indo pro abate? É sobre isso. Você nem raciocina, você fica ali repetindo o padrão, desliga o pré-frontal, age só ali com o sistema límbico, emocional puro, trabalhada na ação e reação, ou paralisia, não treinou o seu cérebro com trilhas neurais que te desse essa ação-reação rápida, mas baseada num contexto que leva você aonde você quer chegar. Então você vai ficar aí, ó. Eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu não tenho jeito. Crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento profissional, exige essa plasticidade, existe essa constância, existe essa rotina, exige exposição ao novo, exige buscar aprendizado e inserir isso dentro do teu coração para que isso vire realidade na tua vida. Mas se você está sempre fugindo do desconforto, fugindo do confronto com aquilo que está errado e que você precisa mudar, você vai ficar para sempre com o desconforto. Você vai ficar para sempre nesse caos emocional. Você vai fugindo diariamente da transformação.
Bem-vinda, Mariana. Nossa, tanta gente que eu não vejo há tanto tempo vindo por aqui. Me deu até saudade desse povo todo. Saudade, Mariana, saudade da Cris, saudade do George. Saudade de vocês. Então, gente, é desconfortante, é doído, é difícil. Crescer é difícil, mudar é difícil, tudo isso é difícil. Mas acredita, é difícil por um período, por um tempo, que pode ser menor ou maior, dependendo do seu empenho, do seu BBF, do seu básico bem feito, do seu CCC, o quanto que você capta tudo, que você ali, ó, transforma, ressignifica para você tomar a nova direção. Tudo isso vai depender de você. Desculpa trazer verdade num domingo de carnaval, né? Às vezes dói, né? Mas vamos lá, já doeu bastante em mim também. Até eu entender, até eu aceitar e entender que a busca é eterna, a busca é para sempre. Porque às vezes você conserta um monte de coisa e quando você conserta um monte de coisa aparece uma coisa que nem te incomodava tanto. Ela era pequena. Mas quando você vai consertando o resto, isso vai aparecendo. Sabe quando você começa a fazer... Alguém que já fez obra em casa? Fazer reforma? E aí você reforma a sala e a sala fica linda. E aí você olha para o quarto que nem estava ruim, mas quando você olha para a sala e olha para o quarto, você vê, caraca, o quarto tá horrível, agora eu vou precisar mexer na caceta do quarto. Aí você mexe no quarto, você fica com sala e quarto lindo. Aí você olha para a cozinha e fala, ai meu Jesus, eu não acredito que a cozinha é assim, eu não estava vendo isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa do que vai acontecendo com você. Você vai consertando uma série de coisas, você vai fazendo uma série de desbloqueios. Bom dia, Nancy, que tinham na tua vida te bloqueando. E quando você melhora aquilo tudo, você fala, agora eu consegui, aparecem outras coisinhas. Só que você já formou a trilha neural da mudança, entendeu? Você já mudou a trilha neural do entendimento. E começa a ficar cada vez mais fácil você ir mudando. Aí já foi legal, né? Essa aí já foi bem legal, né? Fala, pode ser isso mesmo. Então, é difícil o início, mas é igual treino, né? Você começa a correr. Cara, correr os primeiros 100 metros é a morte. O primeiro minuto, para quem corre, os primeiros 10 minutos... Ó, a Nancy aí, ó, que é uma corredora, ela vai falar isso aqui com bastante clareza pra gente. Os primeiros 5, 10 minutos é difícil para todo mundo, até pro profissional. Mas depois que vai entrando no flow da corrida, quanto mais você treina, mais fácil os outros ficam. Então, como é que você consegue correr 42 quilômetros? A pessoa que corre 42 quilômetros é diferente de você? Não. Ela só começou. Ela aceitou a dor. Ela aceitou a coisa plantar lá que dá. Ela aceitou a canelite. Ela aceitou a dor no quadril. Ela foi aceitando as dores do caminho e ela foi continuando. E aquilo ali foi se tornando o quê? Um hábito para ela. E correr ficou cada vez mais fácil. Até que a pessoa chegou em 42 quilômetros. Ou chegou como uma amiga minha, Marcinha, que chegou a 87 quilômetros correndo. A ultramaratona. Então, é assim que você faz. Um pouquinho de cada vez. No início é difícil? É difícil. Mas ao longo do percurso vai ficando cada vez mais fácil. Bem-vindo, Pedro. Paulo, tudo bom? Esse estado interno, essa coisa vai mudando cada vez mais e vai ficando cada vez melhor. O zombador não gosta de quem o corrige e nem procura ajuda do sábio. Esse cara aqui, que não gosta de quem corrige, que não busca ajuda do sábio, ele vai ficar para sempre onde ele tá. Sabe o que a gente vai fazer com ele? Tchau, hein? Eu tô indo. Não! Tá bom, a gente se encontra lá na frente se você chegar, eu vou estar lá te esperando. É o que você vai fazer com ele. Você não vai parar porque ele não quer, porque ele é insensato, porque ele não ajuda, não aceita ajuda. Ele não procura ajuda e ele não aceita quem corrige ele. Fora o que não está aparente, quando a gente começa a retornar ao exterior, a estética, ao quebrar as paredes, vamos descobrindo que está encoberto muitas vezes que nem nós mesmos. É exatamente sobre isso, né? Você quebra uma obra para ela ficar bonita e de repente você descobre que tem um cano furado e que você vai ter que trocar aquela tubulação todinha ali. É a mesma coisa que acontece dentro da gente. Então a gente acha que é só um comportamento chato que a gente tem porque a gente agride o outro, e quando a gente começa a mexer nisso lá dentro, a gente vai achando um monte de coisa, a casa toda bagunçada. E é por essa casa bagunçada que gerava tanto desconforto e tanto caos dentro da gente. E muita depressão vem daí, gente. Muita depressão é curável. A depressão se cura. A depressão se cura.
Bipolaridade está em estudo. A gente vai conversar mais lá na frente. Por enquanto a gente faz o que tem que ser feito. Toma um remedinho, conserta tudo que está em volta, tá? A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado... é aqui que vai ter a frase que eu mais amo no mundo. Eu acho que é nesse... Tá aqui, ó. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Você já encontrou alguém que você conhece muito? E aí você olhou assim, ó, pra cara dele e falou assim, o que tá acontecendo com você? Bem-vinda, Betinha. Bem-vindo, Alain. Ainda estamos no início ainda tem bastante coisa pra gente aprender. E aí você olhou e na hora que você olhou, você falou, o que tá acontecendo com você? Você tá bem? É porque a gente traz pra fora quando dentro tá muito cheio. Muita coisa a gente consegue esconder, mas chega uma hora que transborda. Transborda o que é ruim e transborda o que é bom. Então o que a gente precisa é não deixar transbordar. Tem um vídeo meu que fala sobre isso, sobre terapia, né? Que a pessoa só busca terapia quando ela está no limite da exaustão, quando ela está para explodir. Então o que você precisa? Tratar no início do problema. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Está cheio de gente assim hoje em dia. Os idiotas estão cheios de certezas, enquanto os sábios continuam com dúvida. Mas o problema, sabe o que é? Que é uma frase que eu amo. Não é o barulho dos ruins. É o silêncio dos bons. Não é o barulho dos ruins que está deixando a gente no caos que a gente está vivendo. É o silêncio dos bons. É você não fazer nada para mudar. É você aceitar as coisas como estão, porque é assim mesmo, desse jeito que está e não vai mudar. Que do mesmo jeito que você aceita na sua vida, você aceita na política, você aceita no trabalho, você aceita no relacionamento, você aceita na amizade. E quando você muda um padrão, você muda todos os outros padrões. Você deixa de ficar nessa ranheta, nessa ramúria, nesse remoer, nessa ruminação e começa a tentar fazer algo diferente. Você vai ficar esperando a ajuda de alguém, a ajuda do governo, a ajuda da sua mãe, a ajuda do seu pai, a ajuda do professor, a ajuda do colega. Eles, no máximo que eles vão dar é esmola. Não é sustentável. A mudança parte de você. E é você mudando uma coisinha, uma única coisinha que você mudar. Muda o resto em cascata. Consegue entender? Porque se eu estou fazendo um bolo e o bolo manda eu colocar um tablete de Claybon, queria lembrar o nome, de Claybon, em vez de eu botar um tablete de Claybon, eu boto um pote de requeijão, vai dar certo? A receita vai sair, pode até ser mais gostosa, porque você mudou. Mas é a receita? Vai ficar com aquele gosto da coisa que a pessoa que te deu a receita fez? Um pouquinho mais de sal pode transformar a comida numa comida salgada. Se eu tiro um pouco do açúcar do bolo, ele vai ficar um bolo sem gosto, sem açúcar. A gente pode botar adoçante, isso aí tem remédio, tá? Só aqui uma comparação pra gente poder entender o que eu tô falando. Então, um pequeno componente da receita muda a receita inteira. Assim é na nossa vida. É exatamente assim que acontece na nossa vida. Se você muda um comportamentinho, esse comportamentinho ele vai alterando outros comportamentinhos em cascata. Por isso que no início é tão difícil. Por isso que no início é tão pesado. Porque essa primeira mudança, esse primeiro esforço que você tem que fazer para tirar o peso do chão, e toda vez que você for tirar o peso do chão, contrai a barriga, encaixa o quadril para poder você não fazer força desnecessária. Toda vez que você for, até isso você vai ter que pensar, ó, na hora de tirar o peso do chão, entendeu? Esse primeiro esforço que você vai fazer é o esforço que vai fazer toda a diferença no próximo resultado que você vai ter dali para frente. E que vai dar resultado no outro, que vai dar resultado no outro, que vai dar resultado no outro. É assim que você vai mudando.
É assim que esse estado interno, essa pequena mudança vai transparecendo para os outros, vai mudando essa coisa crônica que você vive, vai mudando a tua expressão facial, vai mudando como o outro reage a você. Então ele para de reagir daquela forma que ele reagia, porque você está menos impulsivo. E agora ele vai ter que pensar como você vai reagir. Então ele já não vai reagir daquela forma porque você está trazendo um outro comportamento. Então o que ele vai fazer? Ele começa a pensar. E quando você muda você acaba mudando o outro, consequentemente. Olha que louco, cascata. E quanto mais feliz você fica, mais bonito você fica. Você tem aquela frase que fala... você gostar do outro, aformoseia o rosto. Não tem uma frase que fala isso, né? Quando você gosta do feio, o bonito lhe parece, é isso? Quando você gosta do feio, o bonito lhe parece, né? Bem-vinda, Rose, Ana Cláudia, Fernando. Bem-vindo. Então, o teu rosto vai revelar esse teu estado interno. Então, por exemplo, fulano brigou pra caramba com você dentro de casa, a noite foi uma bosta, o que você fez? Entrou no quarto, entrou lá no banheiro, no teu momento do banho, que é o melhor lugar, né? Você chora, reflete sobre aquilo dali, pensa o que aconteceu, pensa onde você errou, pensa onde o outro errou, pensa quais foram as falhas, pensa o que é possível ser mudado, pensa isso tudo, saiu dali, pensou, chorou, refletiu, sorriso no rosto, bota a sua cabecinha no travesseiro. Amanhã você acorda diferente. Amanhã você começa a dar um sorriso, a fazer uma coisa diferente, e a pessoa começa a bugar com aquilo dali. A pessoa começa a não entender exatamente o que está acontecendo. Bem-vinda, Soraya. Bem-vinda, Isabel. Manda lá no grupo. Ih, minha bateria tá fraca. Vou ter que pegar um carregador aqui. Então você vai ter que ir mudando esse comportamento aos poucos, entendeu? Para você ir passando isso pro outro. Você vai revelando que você tá mais feliz, o outro já te olha. Já viu aquele negócio quando você começa a rir e as pessoas começam a te olhar e daqui a pouco tá todo mundo rindo em volta? Tem até um negócio que eles fazem isso no metrô, né? A pessoa começa a gargalhar e de repente o outro tá rindo dele, o outro tá rindo e de repente quando você olha tá o vagão todo rindo. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Pesado isso, né? Essa negativação constante, tanto de você como do ambiente, a sua não, a do seu celular. Exatamente isso. Minha não, tô cheia de bateria aqui, ó. É essa crença negativa de que você não é capaz que vai filtrando a realidade ao seu redor. Porque você vai a Soraya vai concordar comigo agora, porque a gente aprendeu isso juntas. Não é a lei que atrai, é a lei que percebe. Então, se você tem a crença negativa, tudo que você vai perceber é negatividade. Você está filtrando a realidade, só está aparecendo para você o que é negativo. Se você começa a pôr foco na gratidão, se você começa a pôr foco em agradecer, se você começa a pôr foco no que é bom, você filtra para sua mente o que é bom. Bem-vindo, Jorginho. Quanto tempo. Gente, é muito amigo da antiga que está aparecendo aqui hoje. Que coisa boa, carnaval. Acho que tá todo mundo acordando aí de bode, ressaca, no broquinho, no retiro. É esse viés cognitivo que vocês precisam entender. É essa questão de você perceber as coisas à sua volta. E eu falei aqui numa outra live sobre a questão de você estar grávida. Quando você está grávida, você começa a ver um monte de gente grávida na rua. Quando você está com o braço engessado, você começa a perceber um monte de gente com o braço engessado. Se eu quero comprar uma Uno Mille, eu começo a achar uma montoeira de Uno Mille no caminho, mesmo que o Uno Mille nem esteja mais vendendo. Por quê? É porque tem mais? Só porque eu quero comprar? Apenas o meu cérebro está pensando em Uno Mille. E toda vez que ele enxergar um Uno Mille, ele vai criar um sinal de alerta. Assim é nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, se eu foco no que é ruim, o que eu vou perceber ao longo do meu caminho são as coisas ruins. Mas se eu focar naquilo que é bom, o que eu vou perceber pelo meu caminho são as coisas que são boas. Se eu focar no que é pesado, cada vez aquilo ali vai ficar mais pesado. Cada vez o meu cérebro vai ver mais peso naquelas coisas que acontecem em mim. Mas se eu foco no que é bom, aquilo ali vai aparecendo cada vez melhor. Mais bom. Fica mais bom ainda.
Entendeu? Então, é assim que as coisas vão funcionando. Essa coisa vai reforçando. Você vai começando a perceber que ele é autorreforçador. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que boi gordo acompanhado de ódio. Isso aqui é bem simples. Se você está numa relação, né? Você vê aí quanta gente rica, milionária, comendo caviar, lagosta, mas que está infeliz. Por quê? Porque o ambiente é ruim. Às vezes você sai dali, você está numa roda de amigo, tomando uma Antártica com um bolinho com um joelho, e você está muito mais feliz. Porque é o ambiente onde você está inserido. É esse ambiente que vai fazer toda a diferença. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Sabe aquele amigo sábio que você tem, que sempre que você entra num estresse, você liga para ele e ele te acalma? Que é o papel da psicóloga, da terapeuta, que ela também vai trazer, peraí, vamos raciocinar, olha isso aqui, não é dessa forma, não seja tanto impulsivo, você entra num ciclo de conflito, vamos ver uma outra forma da gente fazer? Cada vez que você explode, você reforça a sua trilha neural da explosão. Então vamos mudar essa forma de pensar, mas quando é que a gente muda isso? É quando a gente está explosiva, é quando a gente está no quente da discussão? Não, é quando a gente entra lá no banheiro sozinho, no nosso quarto, a gente vê um quarto só nosso, é quando a gente entra debaixo do chuveiro que a gente pode chorar sem o outro ouvir, é isso daí que você vai aprendendo a regular. E é isso que você precisa aprender, porque na hora da explosão não adianta mexer. Meu marido, ele é bipolar, né? Minha esposa é bipolar. E aí ela começa, aí eu entro. Você acha que na hora da mania a pessoa vai te escutar? Você só vai provocar o sistema límbico emocional dela a falar mais coisa contra você, a te agredir mais ainda e você ficar mais machucado, mais ferido, mais sofrido, com mais raiva. Na hora da explosão não adianta. Você nunca vai convencer o marido bêbado de parar de beber ou de que ele está errado de passar a noite bebendo. Sacou? Você precisa esperar a ressaca, a hora que ele está ali sofrendo, para você mostrar para ele que aquilo ali é legal. Entendeu? É nessa hora que você vai mostrar para ele. Porque antes disso, você não vai conseguir. Antes disso, você não vai conseguir fazer com que ele entenda. Na hora da raiva, não adianta. Acho que eu me perdi aqui, gente, de onde eu estava lendo. Na hora da raiva, você não consegue resolver. Você não resolve. Você precisa, nesse momento, respirar fundo, usar a sabedoria, né, dos mais velhos, aquela sabedoria que você aprendeu, a esperar o momento certo de você falar. O momento certo que você vai falar. A palavra certa que você vai usar. Isso aí é tempo. Isso é consciência. Você vai devagarzinho aprendendo isso. Bem-vindo, Organizer. Bem-vinda, Gabriela. Strude Piret. Nossa, não estou enxergando nada. No casamento você tem que escolher entre ser feliz e ter razão. Feliz e razão vai ser difícil. Quem sabe com o tempo. Então você vai aprendendo a aliviar nessa hora de estresse, porque nessa hora você não vai conseguir. E você só reforça o padrão de explosão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Sabe quando você olha a vida do outro e pensa assim, cara, tudo na vida dele dá certo, por que ele consegue e eu não consigo? Só essa frase, tudo na vida dele dá certo, mas eu nunca consigo, já reforça esse padrão de percepção. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A gente já leu isso aqui. A gente já leu isso. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Então, quem entendeu que precisa CCC e BBF, capta, converte, canaliza, fazendo o básico bem feito, aprendeu o cerne da questão. Aprendeu aquilo que ele precisa aprender para seguir daqui para frente, com as dificuldades, com os percalços, com as quedas, com tudo.
mas ele já entendeu e ele vai fazer aquilo ali para mudar. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A gente está aqui num ambiente seguro. A gente está aqui com essa rede de apoio para tomar uma decisão melhor para a vida da gente. Se a gente se isola e não quer ouvir o conselho, se a gente se isola e não quer participar de grupos que podem ajudar a gente só vai permanecendo naquele erro, naquele viés cognitivo. E a gente nunca vai mudar. Você com a mente isolada, ruminando aquilo dali, você vai distorcer a realidade. Porque na verdade verdadeira, na hora que você sair desse buraco e olhar o que você vivia, você vai ver que aquilo era uma realidade distorcida. Que aqui fora tinha um mundo lindo, com céu azul, que você pode curtir. Um passeio no parque, observando a natureza, a perfeição de Deus. O sol nasceu, o pôr do sol, essa regulação que você vai causando. Isso vai mudar toda a sua vida. É esse time de você perceber isso que vai fazendo você aprender a regular. Aprendendo que essa pausa na vida, esse momento onde você para, aumenta a tua qualidade de resposta. Toda vez que você parar para pensar o que você vai responder melhor. Você vai responder com menos emoção. E a boa notícia é que você pode o quê? Reorganizar, neuroplastificar e mudar esse comportamento. É uma esperança real que a biologia traz pra gente. Por que não mudar? O cérebro precisa de boa notícia, de coisa boa, de ambiente bonito, para ele se autorregular, para ele melhorar e para ele não colapsar. Se você viver num ambiente de conflito, de estresse, de cortisol aumentado, você vai viver nesse mundo aqui, ó, de murmúrio e lamentação. Você não vai sair daqui nunca, o cérebro explode, ele não aguenta. É por isso que ele colapsa. Não tem jeito, você precisa buscar esse entendimento dessa mudança. Eu me perdi de novo. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Meus amores, é início de ano. É o famoso pós-carnaval. Depois do carnaval eu faço? Né? Depois do carnaval eu faço? Então, hoje é o carnaval. Bem-vindo. Muito prazer. Esse é o carnaval. E depois do carnaval o brasileiro começa? Então, vocês já estão entendendo, realinhando, programando essa mudança. Vamos começar hoje. Não deixa para amanhã, não. Porque se você começar amanhã, vai ser mais um dia para você alcançar o resultado. Então, um monte de gente lá no nosso grupinho fala assim, segunda-feira eu vou começar, mês que vem, quando cair o meu dinheiro, eu vou começar. Não, você pode começar sem dinheiro. Você pode começar pensando. Você pode começar caminhando. Você pode começar meditando. Você não precisa esperar nada. Você pode começar hoje. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos maus, mas se agrada de palavras sábias sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Então, como é que ele vai reforçando esse padrão da boa notícia, da coisa boa, de quem faz o que é certo? Reforçando o padrão, é isso que você precisa fazer. É o básico bem feito. É só você ressignificar o que aconteceu. Fulano me largou, ele não me ama, ele me abandonou. Ele não te abandonou. Ele fez uma escolha para a vida dele. E você pode fazer uma escolha para a sua vida também. Você precisa ressignificar isso. Porque senão você vai pensar, ele me abandonou, porque eu sou ruim, porque ele arrumou outra, aquela piranha, aquela safada, porque não sei o quê. Ele escolheu ir embora. Ele escolheu ir embora. E a gente não pode dar conta da escolha do outro. Você sabe o que você pode fazer? Mudar você. Muda você, se corrige. Porque talvez até lá de fora, às vezes ele olha e fala, caraca, mas era aquilo que eu tinha dentro de casa, eu nem percebia. Mal sabia ele que você veio mudando, que você veio corrigindo um monte de coisa. E se ele não olhar e não perceber, em contrapartida, outro perceberá. Entendeu? O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio rola o mal. É exatamente sobre isso. Se a gente para, pensa e responde,
É muito melhor do que a verborréia que abre a boca e sai falando aquilo que sempre falou. Bem-vinda, Suzy, querida, tudo bom? Gente, tem muita amiga chegando por aí hoje. Nossa, que prazer, como é bom isso. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Um olhar animador, olha isso aqui que bonito, ó. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Isso é sobre saúde física. Ele falou aqui sobre saúde física. Quando você é feliz, quando você encara a vida com mais tranquilidade, quando você é mais feliz. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente nos sábios, mas quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Você não se dá o valor que você merece. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E agora? A gente pode fazer duas coisas. Você pode continuar reagindo sempre igual e viver igual o resto da sua vida, onde a sua fala sempre agride o outro, ou você pode parar 5 minutos, ter uma frase mais ativa ali para administrar o conflito e a sua vida não será um conflito. Você pode não querer regular o sistema interno, desligar agora aqui o Instagram, sair dessa live, ir pro seu broquinho e que se dane, eu sou assim mesmo, não tenho jeito eu no mundo. E a sua vida continuará dentro dessa instabilidade, dentro desse caos. Ou você pode escolher mudar. E mudar não começa com aquela circunstância, com aquilo que você tem só ali, né? Começa na decisão de mudar aquilo que você tem ali. Começa na decisão dessa autorregulação. Porque senão, você vai se tornar sempre aquela pessoa que fala que eu sou assim mesmo. Ah, não adianta, eu não sei me regular. Eu não sei fazer diferente. Eu não sei sair do automático. Mas quando você entende que você pode mudar, que você pode sair do automático, que você pode fazer diferente, nasce a vontade de buscar, nasce a vontade de ir além, nasce a vontade de desenhar o seu destino, nasce a vontade de regular o caos emocional. E aí? Vai viver no murmúrio? Ou vamos seguir aqui fazendo a nossa escolha? Então vamos aqui para o nosso encerramento. Respira bem fundo, bota um sorriso no rosto. Senhor, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. Sempre cuidou da gente. Afinal de contas, nós estamos vivos aqui até hoje. Pare no dia de hoje e comece a observar. E começa a observar como você responde quando você está contrariado. Como você responde quando você está cansado. Quando você está cansado, você não consegue nem pensar e acaba indo dentro daquele emocional. Como que o seu corpo reage a todo esse ambiente estressante, a todos esses fatores estressores da sua vida. Como que você reage? Aproveita hoje que é um domingo de carnaval para você raciocinar sobre isso, para você começar a pausar um segundo antes de você agir, de você reagir, que você escolha regular essa sua emoção, que você escolher a palavra certa antes de reagir, que você procure aprender a regular essa emoção, aprender a se reconstruir, aprender a formar nova trilha neural, usando a neuroplasticidade, a mudança do comportamento para você mudar isso. Para você entender que é como se fosse um efeito dominó. Pensa no dominó. Você já viu aquele negocinho que o pessoal vai empinando um dominó atrás do outro? E aí ele derruba um e vai derrubando até lá no final? É assim que funciona a mudança. Você vai mudando. Adorei te ouvir. Ai, George, saudade de você, dos nossos papos no estacionamento. Ai, que saudade, amigo. É disso que eu sinto saudade, só disso. Mas vai observando isso, porque quando você vê... Lembra do dominózinho que vai caindo em cascata?
E aí ele fazia aquelas voltas bonitas. Parecia muito no Fantástico isso, né? Na década de 80, de 90. A vida da gente é igualzinho. É uma cascata. E se a gente muda uma coisa, ela vai mudando a outra, que 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 vai mudando a outra. E que no final, como num passe de mágica, aquela vida turbulenta, aquela vida estressada, aquela vida cinza, escura, depressiva que você vivia, você abre a janela e tem uma vida linda lá fora. E o que você vai escolher viver? Naquele ambiente fechado, escuro, solitário, naquele ambiente adoecido? Ou você vai escolher tudo isso que a gente tem aqui fora de maravilhoso? É uma decisão sua. É difícil? Leva tempo, mas é capaz. Então, que nesse dia de domingo, depois de tudo que a gente ouviu, algumas verdades que talvez tenham machucado, algumas decisões que a gente tenha tido ímpeto de tomar, que você reflita sobre isso e que você, a partir disso, você mude o seu pensamento, que é a primeira coisa que você tem que mudar. Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, se você começa a pensar sobre tudo isso que te faz mal e sobre tudo isso que a gente falou aqui, que te faz mal, isso vai te gerar um sentimento. Esse sentimento pode ser um sentimento de angústia, e essa angústia te levar ao murmúrio, à lamentação. E aí você vai ficar ali, ruminando aquilo dali. Ou esse sentimento de angústia pode te gerar uma sensação de eu não suporto mais estar nesse lugar, e eu vou mudar, e eu vou me agarrar no que eu tiver que me agarrar para mudar. Esse sentimento de angústia é que vai começar a mudar isso dentro de você. Então, se isso te causou um prazer, talvez seja porque você já está nesse lugar, você já está vivendo nesse lugar. E tudo isso é importante você o quê? Sentir. Porque o pensamento gera um sentimento. E é esse sentimento que vai mudar o seu comportamento. Entendeu? Ó, pensou, sentiu. Se eu sentir uma coisa ruim, se eu sentir que se dane, que eu sou assim mesmo, que eu sou agressivo, que é assim mesmo, que a pessoa tem que me aturar, vai gerar um comportamento que vai te levar para esse caminho. Mas se o sentimento for um sentimento de desconforto, do tipo, cara, eu não tô confortável onde eu tô, pode te gerar um comportamento de mudança. E é essa sensibilidade que você precisa ter. Pensei, para. O que eu tô pensando? Por que eu tô pensando? Como eu me sinto com esse pensamento? Como eu me sinto com isso? Com essa coisa ruim que aconteceu? E daqui eu vou gerar o que eu vou fazer. Lembra que eu ensinei para vocês ontem que tudo na vida é o significado que você dá ao que acontece com você? Então, não é o que acontece com você que vai te dar o trauma. É como você dá nome ao que aconteceu com você. É como você dá significado ao que aconteceu com você. Que vai fazer com que isso gere ou não um trauma. Ou que seja um trauma positivo ou um trauma negativo. É esse significado, é essa sensação que você vai dar para o que acontece com você que vai mudar tudo. E você pode dar esse significado. E sabe outra coisa mais legal ainda que vocês podem pensar? Eu sempre estou pensando naquilo, eu sempre estou lembrando porque ele foi, porque ele me largou, porque ela quebrou, porque ele bateu. Cada vez que você pensar nisso, cada vez que esse pensamento voltar na sua cabeça, você revive ele, ok? Você não revive esse pensamento? Muda um pedacinho do significado. E aí o que você pode construir é algo do tipo, ele me largou porque eu sou assim mesmo, porque eu não tenho jeito, porque ele é um monstro, parará. E você reforça esse padrão. Ou, cara, aconteceu aquilo, mas daquilo aconteceu aquilo. Cara, aquilo foi bom. Aconteceu aquilo porque aquilo aconteceu. Ó como é que você vai mudando. Olha como que você vai mudando essa sensação. Obrigada, amiga. É bom ter esse retorno seu. Então, é esse significado que você vai dar. Isso é ressignificar. É exatamente isso. Se eu não tinha me feito explicar, eu consegui explicar melhor agora. Ressignificar é isso. É você, cada vez que você lembrar daquilo ali, você ir dando um novo significado. Talvez você não consiga perdoar alguém que te magoou tão rápido. Talvez isso demore, isso leve um tempo, isso gere um rancor, uma mágoa durante um bom tempo.
Mas cada vez que você pensar naquilo ali, ressignifica um pouquinho. Aprende com aquela situação. Aprende um pouquinho com aquilo, ressignifica, dá um novo significado, dá um novo nome para aquilo ali. Porque a cada vez que você lembrar, aquilo ali vai vir com menos dor, aquilo ali vai vir com menos sofrimento, aquilo ali vai trazer menos coisa ruim para você. E cada vez vai ficando mais fácil você superar. Ninguém esquece uma coisa dessa tão rápido de uma hora para outra. Mas se você só remoer, se você só ruminar, também não resolve. Ressignifica. Ressignificar é dar um novo significado. E toda vez que você passar por aquilo ali, que a gente reviver aquilo ali, ressignifica um pedacinho. Às vezes você não vai conseguir resolver tudo. Lembra do todo que a gente picota e vai resolvendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente faz com um trabalho que a gente precisa fazer que a gente não dá conta. A gente divide ele em pequenas partes, pega as partes mais fáceis para que a gente consiga ter certeza que a gente vai dar conta. Porque se você pegar o que é mais... Você viu o que eu falei ali no grupo hoje com uma menina? Ela botou, comecei a malhar, tô no 3º dia e eu vou malhar 100 dias e no final eu vou me gratificar por aquilo ali. Tomara que ela não esteja aqui. Mas sabe qual a chance que ela tem de falhar? Uma pessoa que nunca malhar, garantir que vai malhar durante 100 dias. Eu que malho direto, eu falho. Já falhei ontem, hoje eu já não fiz, vou ter que fazer. Quer dizer, ontem eu caminhei, tudo bem, mas não malhei, não peguei meu peso. Se a gente que está no hábito, a gente falha, imagina quem não está. Ela não pode prometer 100 dias, ela tem que prometer 5 dias. E se gratificar pelos 5. Porque se ela falhar no 6º, ela já se gratificou. Porque ela prometeu 5, ela não prometeu 100. Ela não prometeu 7, 8, ela prometeu 5 e ela cumpriu 5. E aí ela falha, o que ela faz? Ressignifica, entende que as falhas haverão e malha no 7º. Porque se de 100 ela fizer 50, já tá bom para um caramba. Dia sim, dia não, nossa, como diz a outra aqui, já tá bom pra caramba. Entendeu? Então não adianta dizer que eu vou fazer, que eu vou... É pequenininho, pequena tarefa, Lã. Todo dia um pedacinho. Se a mágoa que você tem com aquela pessoa é gigante, você não vai apagar a mágoa de uma hora para outra. Você vai lembrando, ressignificando, lembrando e aprendendo com aquilo ali, lembrando e vendo qual foi a sua falha, lembrando e vendo... Até que uma hora você acorda e quando você pensa na pessoa, você ri. Entendeu? Você ri. É assim que trabalha a mágoa, gente. E a pessoa fala que guarda, que fica remoendo pro resto da vida. Vai adoecer, vai ter uma câncer, vai ter uma doença reumática. Porque é assim que nasce doença reumática. Eu tô com fibromialgia. Óbvio que você vai ter fibromialgia, meu amor. Você vive contraído, tenso, cheio de cortisol, preocupado com o problema. Óbvio que você vai ter fibromialgia. Óbvio. É óbvio que vão nascer doenças reumáticas em você. Doença reumática é emocional. Você entendeu? Então, se você vai trabalhando isso, eu tô aqui, o povo tá lá, tomando café, fazendo a bagunça, risada, gargalhada, tô ouvindo? E eu tô aqui com vocês. Já vou pra lá. É isso. É o pouquinho todo dia. É o entender que você não vai dar conta de tudo. É você aceitar quando você olhar e recomeçar. É a constância. É o todo dia. E mesmo que falhe, se perdoa pela falha. E segue no dia seguinte. É isso que vai fazer a diferença lá no fim, entendeu? Deu pra pegar? Não vou falar tanto também, senão vai começar a ficar difícil. A gente vai encerrar por aqui, a gente vai ser grato. Eu sou muito agradecida por vocês estarem aqui comigo. O meu maior medo de abrir uma live, eu abri uma live, ficar aqui uma hora falando sozinha, tendo que ler isso aqui sozinha, sem ninguém para interagir, sem ninguém para me dar um auto-feedback, sem ninguém para aumentar ali um pouquinho a minha autoestima, para me dar vontade de voltar no dia seguinte. É muito bom. A gente hoje teve aqui mais de 50, 60 pessoas que já entraram. A gente ficou sempre acima de 10, 12, 16 pessoas aqui na live. Isso é muito bom para mim. Isso... Uma pessoa que mude, uma pessoa que me diga você mudou o meu dia, para mim já é um presente de Deus.
Um seguidor, como eu ganhei aqui, ó, que entrou uma pessoa aqui, ó, e começou a me seguir. Nem dei bom dia pro Domingos Lucas, mas alguém aqui começou a me seguir que eu vou, depois ele vai receber lá uma mensagenzinha. Bom domingo, minha amiga. Então, é isso que vai dando pra gente a gratificação. Então, eu sou muito grata também por vocês estarem aqui comigo, por vocês estarem me acompanhando, porque vocês estão fazendo eu ler Provérbios todo dia, que eu já me prometi várias vezes que eu ia ler e eu nunca li. Foi quando eu me comprometi em público. Olha, presta atenção nessa, hein? Quando eu me comprometi em público e eu envolvi outras pessoas no meu projeto, é que deu certo. Sem entrar sozinha, não estará sozinha. E se você não começar, você nunca vai conseguir. Agora doeu, né? Se você não começar hoje, você nunca vai conseguir. Você precisa começar hoje, você precisa acreditar em você. Você precisa ter certeza que você é capaz. Sentiu o segredo, qual é? Tá bom? Leva isso pro coração de vocês. Pensem. Percebam como vocês se sentem quando você pensa. Isso vai te gerar um comportamento. Eu oro a Deus que seja um comportamento positivo, que vai fazer mudar a sua vida cada dia para um pouquinho melhor. Para que a gente lá na passagem do ano de 2026 para 2027, a gente ria de tudo que nos jogava para baixo no início de 2026. E sabe aquela frase que eu postei? Daqui a 6 meses eu quero ouvir eles dizerem: caraca, aquela louca disse que ia conseguir, não é que ela conseguiu? É isso que eu quero ouvir. Eu quero que vocês ouçam. Quero que vocês escutem isso. Você está mudando vida todos os momentos. Sua voz soa longe no coração. Ai, meu Deus. Isso me faz chorar. Eu não sei se você já ouviu falar isso, Maurício. Mas ao longo de toda a minha vida, pai, mãe, irmão, tio, namorado, marido, né? Ex-marido. A vida inteira eu ouvi que a minha voz era insuportável e que eu só abria a boca para falar M. Você sabe que tipo de sentimento que a sua frase gera em mim? É um sentimento de que Deus estava certo. De que tentaram calar minha voz. Porque eu podia mudar a vida de muitas pessoas. E talvez eles não quisessem ouvir a minha voz porque mexia com coisas ruins dentro deles que eles não queriam trabalhar. Psh, só entre a gente. E a quem chegar no fim da live, suportar 1h30 para ouvir essa verdade, né? Só quem chegar até o fim da live vai poder escutar isso, essa confissão que eu tô fazendo para vocês, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês. Reflita que a gente conversou aqui, que vocês pensem sobre isso. Olha o propósito de Deus aí, não é isso? O propósito de Deus puro, Cláudia. Puro, puro. Que eles estavam errados. Obrigada. Obrigada do fundo do meu coração. Porque vocês também mudam a minha vida. Vocês também. Eu escolhi largar o que eu fazia por 33 anos, largar a medicina, ser chamada de louca, para seguir isso daqui, tudo isso valeu a pena. Tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês, um domingo abençoado, que vocês encontrem a paz na casa de vocês e que vocês consigam derrubar a primeira pecinha do dominó, porque vocês vão ver que a primeira é difícil, porque tem que ter coragem para derramar aquela ali, mas que as outras vão cair com muito mais facilidade, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até amanhã. Adri entrou errado, entrou tarde. Adorei ver você malhando ontem, tá? Achei incrível lá o que você fez. E
segue porque você vai ficar cada dia melhor. Persistência, constância leva a gente à perfeição, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até amanhã, às 8 horas da manhã. Vou desligar, hein? Eu desliguei errado. Beijo.